Olá, então vamos dar início à segunda parte, da nossa aula do curso Autismo, do que se trata, desse mês de maio, como combinamos. Então, a ideia é que eu fale um pouco, não mais uma meia hora, e que vocês possam mandar as questões, como eu estou sempre lembrando, por e-mail, por comentários também. Então, fizemos assim, nós estamos fazendo 4 ilustrações a cada mês. Então, dessa vez, nós vamos ter as 2 ilustrações seguintes, como eu combinei com vocês, que se trata de a número 8, cair num espaço sem fim. Sabemos que são as ilustrações que estão na cartilha. É cair no espaço sem fim, sim. E a número 9, que é sobre os sons, que eu acho que pode ser bem interessante. Que tem também essa imagem, do menino com essa aflição, de estar escutando ou de estar muito aflito com os sons que ele está ouvindo. Então, é dentro dessa ideia, que sempre a partir daquele princípio que eu expus a vocês, nós vamos ver cada ilustração, qual o sentido, que essa estratégia tem para a criança autista, por que ela precisou criar esse tipo de... estratégia é a palavra, esse tipo de comportamento, que nós não vamos usar aquele nome estereotipado, como eu já tenho avisado a vocês, e também vamos saber como tratar um pouco, tanto psicanaliticamente, em consultório, quanto também pedagogicamente. Essa é a ideia do que a gente vem trabalhando. Eu vou fazer só realmente aqui uma ressalva, mas é porque foi uma coincidência. Hoje é dia 6 de maio, eu estou gravando essa segunda parte para enviar para vocês, e hoje é o dia do psicanalista. Eu havia esquecido e hoje pela manhã eu lembrei que é o Dia Internacional do Psicanalista, homenagem ao Freud, que era o aniversário do Freud, o 6 de maio, dia 6 de maio. Então é só para que a gente possa ter essa, acho que eu vou usar a palavra curtição, Estamos tratando de psicanálise, sim. Então eu vou pegar aqui o meu roteiro, como sempre, para olhar, e vejam, essa primeira que eu vou tratar hoje, que é justamente a ilustração do menino que não escorrega, depois eu vou ler o texto aqui do que ele fala, e essa é o que a gente chama de angústia da queda sem fim. Essa angústia, que é uma sensação realmente bem desagradável, que seria justamente de cair num abismo. É muitas vezes assim até que algumas crianças autistas, quando iniciam a possibilidade de estar falando, elas também vão se referir a esse precipício. Vejam, é importante a gente lembrar que há toda uma pesquisa sobre isso dentro justamente desses autores de psicanálise que eu estou tratando. Por exemplo, vou dar um exemplo já. Frances Tustin, que eu venho falando dela, a inglesa. Ela, nesse livro aqui, já vou citar para vocês já conhecem também, que é o Barreiras Autistas, é o da Frances Tustin, o Barreiras Autistas em Pacientes Neuróticos, que é aquele livro que não ganhou o nome Buraco Negro, porque no original, em inglês, é Buraco Negro, em francês também o título é Le Trou Noir, que é buraco negro, mas em português eles tiraram o buraco negro. Acho que eles ficaram com medo, talvez até da queda, no buraco. Mas olha, brincadeiras à parte, a gente vai ver que Barreiras Autistas em Pacientes Neuróticos, no capítulo 11, isso depois eu posso colocar para vocês, por escrito. No capítulo 11, o título é Queda. Vejam. E essa queda que ela usa aqui, justamente nesse capítulo, que é muito interessante, ela vai dizer, e é bom que a gente possa lembrar, ela vai dar um exemplo do alpinista, que eu achei muito interessante, porque ela vai dizer, olha, se a gente quiser saber, e ela foi procurar saber de fato com os alpinistas, se a gente quiser saber que nível tem de intensidade essa angústia, é só você perguntar a um alpinista se por um momento a corda, não a corda não a corda romper, mas se por um momento aquela corda onde ele está agarrado, escalando, se ela ameaça, ela ameaça realmente ter uma queda, mas sem romper, só aquele movimento e aquele momento, melhor dizendo, do susto,
os alpinistas relatam, e relataram para Tushing, que é uma sensação justamente de você cair e não ter como parar, né? Então, eu acho que trazendo aqui a escalada, já dá uma ideia do que isso é de aflitivo, né? E então, como nós sabemos já, dentro dessa pesquisa da criança autista, sempre com aquele receio de perder a existência, né? E de perder a continuidade do ser, como a gente fala, né? Você imagina a queda é exatamente esse, né? Se perder num espaço, vamos dizer. Então, além do exemplo da Tushing, que eu acho que é muito bom desse livro, justamente, deixa eu olhar aqui, isso. Nós temos também um exemplo que uma delas dá o exemplo, uma dessas autoras, que é uma criança autista, adolescente, mas que já está se exprimindo, já está falando assim, e ela fala do pânico de escada rolante, outro exemplo. E na escada rolante, né, a sensação é brutal de que se entrar ali, naquele movimento que vai ser de justamente descer, aí vai ser um abismo. Na verdade, essa paciente, por exemplo, falava justamente de um precipício. É isso, as escadas rolantes. Ó, cair num precipício, como se pudesse ficar perdida no espaço. Tá? Então, temos aí esse exemplo. Sim, quando ela falou dos alpinistas, ela também ressaltou que eles diziam que ia cair nas alturas, quer dizer, cair das alturas, né? Então, era assim, despencar de uma forma, né, muito, muito angustiante. Tá? Lembrei também de fazer uma referência ao Winnicott, que vocês sabem, imagina a obra do Winnicott, né, esse psicanalista inglês, que deixou uma obra muito reconhecida sobre desenvolvimento justamente infantil, né? Ele também vai chamar essa angústia, justamente essa, de angústia impensável. Ele fala nesses termos, queda sem fim. Ele diz, a angústia de queda sem fim é uma angústia que podemos chamar de impensável. Então, por aí a gente já sabe, já imagina, né, do que se trata. É justamente isso, vejam, virando a minha página aqui, para me orientar. Isso. Aí eu acho que tem um exemplo, sim, tem um exemplo interessante que também está relatado na parte, vocês sabem que a cartilha ela tem uma parte de ilustração e depois, na sequência, ela tem uma parte teórica, né? E é justamente dessa parte teórica que eu estou tirando os elementos para que a gente possa ter essas aulas aqui. E ali, então, nessa prancha, nessa ilustração, que é de número 8, não posso me enganar, 8. Ela vai dar um exemplo, aí agora já é um exemplo da AG, da Genevieve AG, com aquele paciente, o Batiste, que vocês também já conhecem, que é o paciente que ela mais publicou trabalhos, que é aquele que desenha, né, história em quadrinhos, que eu tenho me referido a ele. Mas o que ela vai trazer, e eu depois também posso mandar para vocês a cópia, né, da ilustração, ela vai dizer que, por exemplo, o Batiste, ele tinha uma certa... ele gostava de desenhar torres elétricas. E aí ela dá esse exemplo, que eu acho que é muito bom, que ela vai dizer, ele fez, então, numa determinada situação, ele fez torres elétricas, e essas torres elétricas, elas justamente tinham fios de ligação, e não era uma torre só, na verdade eram até 2 torres, e que havia, então, fios de ligação entre uma e outra, que a própria AG começou a olhar e a entender, a compreender, que seria justamente o que ele estaria dizendo da ligação entre ele e a analista, né? Esse fio de ligação dessa forma muito, vamos dizer, até elétrica, né? Que é interessante. Só que aí aconteceu uma situação, que ela relata, então, que foi uma ausência dela, teve que fazer uma falta, ela teve que suspender aí a sessão, e então ele faz um outro desenho, na sessão depois do retorno, ele faz um desenho, que também é interessante, de uma das torres, está toda quebrada, né? E ele, inclusive, faz até o som, né? Como se ela tivesse explodido. E é assim, uma torre que antes as torres eram bem desenhadas até, essa ela está toda deformada, toda quebrada, e ele bota assim um barulho, ele faz um certo estrondo, que é a palavra que ela usa lá em francês, um estrondo. E aí, que coisa interessante, né? A Águia vai perguntar a ele depois para tentar entender o que aconteceu. O que aconteceu? E aí ele fala, tudo perdido.
ele já está adquirindo a linguagem, o Batiste já está mais evoluído, ele fala, tudo perdido. E isso estava, então, né, bem compreendido, bem entendido, porque tinha sido pela falta dela, né? Por ter rompido a ligação. E aí a ruptura provoca esse estrondo. Mas mais ainda, ela ainda pergunta, mas o que de fato, então, o que está acontecendo? Aí ele diz, porque caiu no espaço. Eu não vou saber reproduzir tão bem, mas o que é interessante é que em francês, né, ela usou a palavra também, espaço, assim, ele vai esticar a letra A, que é a do meio, né? Ele vai esticar, prolongar a letra, mostrando como é que é cair, né, numa queda sem fim, que seria o espaço. Veja, eu estou até, claro, vou lembrar vocês que no Virando Gente, que também você já conhece, né, no curta de animação do livrinho Virando Gente, o personagem, que é o Bruno, que está mostrando todas as angústias e como é que as continências, né, vão precisar ser necessárias, o Bruno também faz, nós colocamos isso, na verdade, até de propósito, né, ele fala nesse tom assim, né, que vai cair no espaço, que é para dar bem essa noção de que, né, e foi engraçado, eu acho que isso eu já contei para vocês, assim, alguns já sabem, foi engraçado porque o Bruno, na gravação, no estúdio de gravação, ele não era o Bruno é o do livro, é o personagem, né? Era um menino chamado Arnaldo. O Arnaldo Mendes, que na época foi o menino que gravou, ele mesmo conseguiu prolongar esse espaço de uma tal maneira que aí depois até eles deixaram a gravação no editor, não editaram, porque estava tão perfeito quando ele prolongou o espaço e não terminava mais. Eu não estava presente nesse momento da gravação, mas depois me contaram que foi muito engraçado, porque ele não conseguia nem parar. Então representou bem a queda sem fim. Então vejam, dentro disso, eu vou até ler o que o menino, o que o menino diz aqui deixa eu pegar a prancha outra vez, isso. Então veja, é bom o texto porque ele vai dizer assim, veja, ele vai dizer, aqui de cima do escorrega me dá muito medo. Se eu descer, parece uma queda sem fim. Mas aí ele acrescenta, por isso montanha-russa não era comigo não. Aquele impacto de descer, de repente, me jogava também no espaço sem fim. A roda gigante, sim. Ela é bem diferente. Ela sobe e desce com a gente, mas ela tem uma parada no meio. Olha, e ela vai e volta. Ele falando então da roda gigante, que a roda gigante é realmente bem diferente da montanha-russa. Bom, só um minutinho. Por que nós colocamos isso? Por que nós colocamos esse texto na boca, né, na voz do menino? Porque, na verdade, é uma referência muito interessante, porque cabe aqui, para que a gente possa refletir, esse movimento da roda gigante é realmente reconfortador. Porque é como ele está dizendo, né? Sobe, vai lá no alto, no cume, sobe, mas depois desce e fica garantido. Bom, se tudo funcionar bem, fica garantido que volta à terra, né? Inclusive, muitas rodas gigantes, elas dão uma paradinha embaixo, para depois subir e ter a satisfação de que pode subir e que vai descer. Já, vocês devem ter experimentado, né? Todos nós, a montanha-russa não tem esse mesmo, né, movimento. Ela cria o impacto, o sobressalto. Então, eu vou também acrescentar outra informação que eu acho que é interessante, que é um psicanalista chamado Balint, Michel Balint, que, aliás, foi até o que fez, né, toda a divulgação muito do Ferenczi, da obra do Ferenczi, mas o Balint, ele tem no livro dele chamado A Falha Básica, eu preciso lembrar de olhar para a câmera, peraí. A Falha Básica, que é o livro do Balint, ele vai dizer justamente isso, ele vai dizer, a roda gigante é reconfortante. Ela faz conosco aquilo que nós precisamos desse movimento, né? Ele só não chama dobra, porque isso é da Geneviève Viag. Mas ele vai dizer, essa certeza de que vai e volta e realmente tem um sossego, às vezes, da parada, eu estou me repetindo um pouco, mas o Balint vai dizer, a roda gigante é muito bom.
Ele vai dizer, olha, o frisson, que é a palavra que ele usa muito, né, que lá na falha básica, ele vai dizer, o frisson, esse frisson é bem-vindo, mas ele é bem-vindo porque ele tem justamente essa harmonia, né, essa continência. Bom, então isso aqui eu fiz referência a justamente, deixa eu olhar tudo aqui, isso. Sim, deixa eu dizer a vocês também outra informação, depois pode também ir por escrito. Essa informação, por exemplo, do Batiste, que eu falei das torres elétricas, isso está num texto também, que é muito interessante. Eu vou ler o título. O título desse texto, esse texto é de 1990, não é tão recente, da Genevieve Ag. Ela colocou esse título assim, olha, a contribuição dos tratamentos psicoterápicos de inspiração psicanalítica para o conhecimento das dificuldades cognitivas específicas das crianças autistas. Estou frisando porque nesse texto ela vai colocar, ela está chamando ainda de inspiração psicanalítica, ela ainda está assim meio cuidadosa, né, de afirmar como a psicanálise pode ser de utilidade no manejo também na escola. Esse artigo, se vocês quiserem, a gente tem a tradução em português, se quiserem depois, porque é justamente um artigo onde ela vai até aconselhar, orientar o que se faz, o que se pode fazer na escola diretamente sobre essas dificuldades cognitivas da criança autista. Que são essas, é claro, que a gente tem que estar falando aqui, mas o título é bom. Sim. Ah, sim, tem uma outra questão, antes de eu passar para outra ilustração, ainda tem mais uns dois detalhes. Vejam, um bebê normal, e a gente sabe, ele começa a sentir a gravidade assim que nasce, né? Porque no útero a gente sabe que acontecem muitas coisas, mas ele tem toda uma leveza, né? Até por conta dos líquidos, né? Justamente do líquido amniótico. Ele tem todo um bem-estar também na água, e ao nascer, quando isso se termina, quando isso se rompe, ele vai ter o que a gente sabe que é a sensação da gravidade. Isso é bom também nesse assunto da queda, porque num bebê normal, essa gravidade ela é sentida, claro, de início de forma um pouco estranha. Isso também está lá no Virando Gente. Eu estou dando aula sobre autismo com a cartilha, mas eu estou sempre me referindo ao outro livrinho Virando Gente, né? Porque no Virando Gente é mais ou menos quando tudo dá certo. Não sei se tudo, mas quando a continência, né, ela se faz, ela aparece, ela surge. E essa possibilidade mesmo da gravidade, o bebê sente, e sente o peso, às vezes, até do ar em cima, né? Então, imaginem, se ele começa a ter suporte, se ele sente uma confiança corporal, né? Ele não vai precisar ter essa sensação, né? Porque a gravidade, claro, já leva a uma sensação de ir para o chão, né? De despencar. Mas se o suporte existe, não há esse problema. Aí a outra, é porque tem um livrinho pequeno, vou mandar esse, fica difícil de ver, né, nessa câmera, mas o nome desse livro, isso aqui é um romance, é uma ficção, não é psicanalista, mas o autor é um escritor, Ivan Jaffe, que ele escreve para literatura infanto-juvenil. Estou falando porque o nome do livro é O Menino que Caiu no Buraco. Esse livro aqui eu já usei também em aula, porque é muito interessante. O personagem ele vai realmente cair num buraco e vai ter toda a dinâmica de como é que ele vai, né? Qual vai ser o esforço para ele conseguir sair do buraco. Depois eu passo para vocês a editora e tudo. É O Menino que Caiu no Buraco, esse título também já fala, né? Sim, estou vendo que estamos chegando quase aos 20 minutos e eu quero falar da outra ilustração. Vamos lá. Então, essa ilustração, que são os sons, né, que é a número 9, nessa eu vou ler logo o texto do que o menino diz. Que ele diz assim, ó: assim, gritando, sem parar, bem alto, eu me garanto. Não vai haver ruptura. É o que ele está comunicando. Por vezes, costumam dizer até que eu sou surdo, porque eu não respondo às perguntas. Mas, numa festa de aniversário, o barulho das palmas de parabéns me aflige muito. Eu grito, fico desnorteado e quero sumir dali. É outro tipo de sumir, que é não deixar de existir, é sair de cena. Olha,
texto também que a gente criou para expressar essa aflição de que os sons eles penetram sem pedir licença, né? E é como se é invasão a palavra, né? Como se eles invadissem e trouxessem uma perturbação interna muito grande. Para essa ilustração, eu tenho aqui uma informação que eu vou começar. Deixa eu achar minha página, tá aqui. Então, isso. Então, sim, nessa ilustração eu vou precisar citar para vocês umas pesquisas de ultrassonografia, porque elas ajudaram, e ajudaram muito nessas últimas décadas, né, nas pesquisas sobre bebês, e isso porque tem uma autora chamada Suzanne Maiello, é uma italiana, ela é psicanalista, ela fez pesquisas com ultrassonografia e orientada justamente, pedindo orientação a Genevieve Eick. E por que eu estou falando dela? Porque nessas ultrassonografias, vou fazer só uma síntese, ficou comprovado que os sons no quinto mês do feto, no quinto mês do feto, ele começa a sentir, ele começa a adquirir uma acuidade auditiva, que a gente chama. Então ele começa realmente a ouvir, isso já está comprovado, os sons. Inicialmente até são sons que ele começa a identificar os sons do intestino da mãe. Vejam que interessante, porque o intestino da mãe, ele é vizinho ali, ele é próximo, né, do útero. Então a gente até brinca assim, é como se fosse um vizinho que está ali fazendo barulho. Porque, veja, o intestino ele não faz barulho o tempo todo, né? Por isso que a gente chama de som aleatório. Esse som aleatório é que vai dar a diferença, né, de um som que ele começa a estranhar, o feto. Por quê? Anteriormente tem o som do coração da mãe. Isso aí também está comprovado. Mas o som, as batidas de coração da mãe, que também repercutem, né, para ele ali na cavidade uterina, mas esse som é compassado. E sendo compassado, ele não traz nenhuma diferença, né? De preferência se o coração está, né, tá batendo direitinho, o da mãe. Mas o feto, vai começar a estranhar, porque o intestino, ele, por vezes, faz barulho, por vezes fica quieto, claro. E depois também vamos acrescentar os sons de fora, do exterior. Nós também já temos isso comprovado. As vozes, né? Na verdade, barulhos mesmo, ruídos. Então, isso ficou demonstrado que no quinto mês ele começa o feto a ter essa percepção. É claro que é um esboço, né? Depois isso foi tão até divulgado, informado, que hoje a gente já sabe que mães e pais, muitas vezes, né, se comunicam, tentam falar ali perto da barriga, né, da grávida, se comunicam e, de fato, o feto, também outra demonstração, começa a absorver, ou pelo menos, né, absorver o tom, né? Não as palavras, entende? Mas assim, a tonalidade da voz de cada um. Então, veja, nesse aspecto, e a pesquisa ajudou muito dessa Suzanne Maiello, é porque depois ficou mais constatado ainda que se houver sons muito estridentes, sons muito penetrantes, há uma reação corporal do feto que fica muito evidente que ele faz uma hipertensão corporal. Na próxima prancha, que é a discriminação da voz humana, na próxima do mês que vem, eu vou falar mais disso para vocês, porque essa pesquisa foi muito importante em relação a isso. Mas hoje, num aspecto aqui que nos interessa, é mais realmente entender que essa, né, invasão, ela cria justamente uma fragilidade. E depois, aí sim, né, na falta de continência, como nós estamos falando, posterior, essa criança autista ela fica completamente imersa, né, nessa situação é como se fosse mesmo uma peneira, né? Que tudo penetra. Então nós temos assim a aflição, que é isso que o personagem ali da ilustração está nos mostrando, que a reação dele é gritar ou tapar os ouvidos. Tem também essa situação, né? Que a gente vê muita criança autista tapando os ouvidos, ou o grito, porque o grito é quase para abafar. Ele está falando ali as palmas de aniversário, né? Como é que as palmas se tornam algo muito perturbador. Eu vou ler para vocês, sim, antes do nosso tempo, temos um tempo, porque nessa página aqui, que é da cartilha, tem aqui na página 56, isso. É interessante porque é um aspecto aqui dentro desse assunto, e ainda voltamos ao Batiste. Olha só, eu vou ler e vamos comentar rapidamente.
Outro aspecto em relação às crianças autistas é que, na maioria dos casos, emitem sons explosivos, tá? Ou estridentes, que era o que eu dizia, né? Sem muitas vezes conseguirem contê-los. Aqui exprimem justamente a angústia de que um bang, uma explosão maior ocorra, tá? Então ela vai dizer assim, ó, o paciente Batiste, lá volta ele, o paciente Batiste era fascinado por metrôs nas estações de Paris. Isso também é interessante, né? Uma observação importante, sim, aí ela cita o Meltzer, mas a gente vai colocar só entre parênteses, né? Era sobre o fato do Batiste, no fim da sessão, terminada a sessão, ele vai emitir um som de metrô caminhando pelo corredor do consultório, da porta do consultório onde ele tinha sido atendido, até a sala de espera, onde então estaria a mãe para ele reencontrar, né? E aí é muito bonito porque isso. E esse corredor, bom, eu confesso a vocês que eu conheci, né? Eu estive no consultório da Genevieve Agri, tive esse prazer, porque ela me recebeu para algumas orientações sobre isso, né? Sobre esses livros todos. E aí tem um corredor mesmo comprido entre a sala de espera e a porta do consultório. Então, ela diz aqui que o Batiste ele ia imitando o som do metrô dentro de uma estação, e sim, e aí seria para dar a sensação de continuidade necessária diante da situação de separação da analista. Veja, eu dei o exemplo na ilustração anterior, né, das torres elétricas e né, da ausência dela criar aquela explosão do espaço, e agora nessa ilustração dos sons, aí é muito interessante porque ela vai mostrar, e apoiada, eu falei do Meltzer porque ela teve uma supervisão dessa sessão, olha que beleza, com Donald Meltzer, que era um psicanalista inglês muito bom também. E a Ag foi apresentar o caso para ele, e aí ele mesmo então também concluiu, olha, era muito importante para o Batiste, para chegar até a sala de espera e encontrar a mãe e ter a certeza, né, dessa separação da analista não ser tão, né, abrupta e tão terrível, ele vai fazer o som, que o som também dá um sentido de continuidade. Então, vejam, ao mesmo tempo, um autista pode gritar, como se ele quisesse, com o grito até se proteger de um estrondo é a palavra que usa, maior, ou ele também pode criar um som, como o som do metrô, já que o Batiste gostava tanto, e que é um som que, de alguma forma, cria justamente essa continuidade, tá bom? Ó, estamos esgotando aqui o tempo, eu acelerei um pouquinho agora no final, mas nós vamos continuar dentro dessa meta que nos colocamos, né? O mês de junho não sabemos ainda como vai ser. Se continuar assim, porventura, vamos então continuar nesse nosso método, que ainda faltam 4 ilustrações para a gente ver, tá bom? Agradeço a vocês a atenção, desculpe alguma falha, tá? E estamos tentando, é isso. Obrigada. Eu vou tentar desligar aqui. Obrigada. Aqui. Isso.